Som. Parece que nós o conhecemos desde os tempos de escola, mas talvez algo importante tenha sido negligenciado no currículo escolar? Vamos esclarecer. Começaremos com uma citação que pertence ao famoso Nikola Tesla. Para descobrir os segredos do universo, pense em 3 categorias. Categorias de energia, vibração e frequência. Olhe para essas figuras incríveis. Elas são formadas pelo som. A figura se encaixa quase perfeitamente no antigo símbolo chamado Flor da Vida. Deste sinal, pode-se derivar inúmeros outros símbolos considerados principais em diversos ensinamentos espirituais. Como isso acontece? Como o som forma essas figuras geométricas corretas? No ano de 1680, o cientista inglês Robert Hooke realizou um experimento curioso. Hooke, movendo uma vareta ao longo da borda de uma placa coberta de areia, notou como sua forma mudava. Mais tarde, Ernest Chladni, um físico alemão, repetiu o experimento de Hooke, mas experimentou com a posição da vareta, seu comprimento e a largura do cabelo, e descobriu que uma certa frequência forma um padrão geometricamente correto, que ele descreveu em seu livro Teoria da Música. Mais tarde, esses desenhos na placa foram chamados de figuras de Chladni. No final do século XII, o cientista suíço Hans Jenny reproduziu a experiência de Chladni usando equipamento moderno. E aqui está o resultado. Veja, parece o movimento de galáxias. Isso, de alguma forma, lembra uma espinha dorsal, ou, em outras palavras, uma coluna vertebral, uma interessante palavra russa, na qual algo vai ao longo dos anéis, talvez sob os anéis, implicava o que, em outras tradições, é chamado de chakra em todas as outras línguas. A coluna vertebral é chamada de maneira diferente, mas de uma forma ou de outra está ligada às raízes. O eixo e a rotação, por exemplo. Em inglês, a coluna vertebral é chamada de espinha, e os anéis são chamados da palavra rotação, e tem uma raiz em latim, como deveria soar a coluna vertebral. Vamos falar um pouco mais tarde. E agora, outro momento importante. Na escola, não. O que estou dizendo? Até na Wikipédia nos dizem que, como qualquer onda, o som é caracterizado pela amplitude e pelo espectro de frequência. Essa é a sinusoide. Mas isso é uma imagem 2D. E se a tornarmos 3D, então se tornará uma espiral. Desde a antiguidade, uma espiral de 2 fluxos é retratada nos ornamentos da maioria de civilizações. Aqui está o ornamento de fita oriental. E aqui está o ornamento no semicírculo em Israel. Aqui estão mais alguns exemplos de ornamentos semelhantes: Mesopotâmia, Grécia, Mauritânia e, claro, elementos do zodíaco russo antigo e túmulos do século XVII. Na mitologia de diversos povos do mundo, sem contato entre si, há mitos sobre o ato original de criação do universo. Por exemplo, nos textos das pirâmides egípcias, é dito que o deus Thoth criou o universo com o som de sua voz, e o deus Ptah então começou a organizá-lo. Na Índia, acredita-se que o som Aum foi a primeira manifestação do ainda não manifestado Brahman, que deu origem ao universo perceptível, que surgiu da vibração causada por esse som. No daoísmo, as combinações e interações de Yin e Yang formam a energia Qi, ou oscilações na vibração, e finalmente, tudo o que existe. Os índios Hopi contam a história de uma mulher-aranha que cantou uma canção sobre a criação sobre formas inanimadas na Terra, dando-lhes vida. Na tradição aborígene australiana, o som do didgeridoo ajudou a criar o mundo. Em muitas lendas africanas de diferentes tribos, é contado que o mundo surgiu do som. Na Polinésia e no Extremo Oriente, deuses e deusas batiam em gongos ou conchas de moluscos para criar o mundo. E vamos pensar sobre isso. E se a luz também for um som? A luz também é uma onda ou espiral. Ele também tem uma frequência específica. A diferença do som audível está na intensidade e na altura. A luz é medida em terahertz, que corresponde a hertz multiplicados por 10 elevado a 12. A natureza ondulatória e espiral da luz é demonstrada pelo famoso experimento de física quântica com 2 fendas, realizado pela primeira vez por Thomas Young. Ou seja, essencialmente, a luz é um ultrassom de intensidade enorme, pois qualquer onda espiral tem seu número de ciclos ou oscilações por segundo, sua frequência e sua amplitude, seu volume. Existe uma tabela condicional de correspondência de uma determinada cor e notas,
se elas fossem audíveis em nosso espectro auditivo. Os espectros básicos muito aproximados, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, nos dão uma sequência de tons e semitons se tomarmos a escala sonora a partir da nota Dó, que em sua estrutura corresponde a 512 Fs. No Photoshop, os designers usam milhões de cores da gama de cores que ainda estão relacionadas à música, onde a gama é a sequência de tons e semitons. Voltemos ao assunto do chamador. Na interseção de dois fluxos, são formados centros de energia, chakras, que são traduzidos do sânscrito como roda. Idealmente, todas as 7 rodas principais devem girar corretamente para gerar a frequência sequencial e o espectro correspondente do vermelho ao violeta. O símbolo mais antigo dos fluxos ascendentes e descendentes e dos chakras em seu cruzamento é o caduceu. Então, sabendo que existem 7 chakras principais ao longo da coluna vertebral, cada um com uma frequência específica e uma das 7 cores do espectro, e também sabendo que uma frequência específica forma um desenho geométrico específico, podemos supor que no plano sutil existem realmente formas geométricas formadas pelo fluxo espiral dos chakras. Essas figuras são muito valorizadas na tradição oriental. É bem conhecido que o funcionamento do cérebro tem uma frequência específica de 1 a 4 Hz para as ondas delta, de 4 a 8 Hz para as ondas teta, de 8 a 30 Hz para as ondas alfa e de 30 a 40 Hz para as ondas beta. Consequentemente, os pensamentos também são, por natureza, ondas espirais. Então, de certa forma, o som realmente não existe. Tudo apenas obedece às leis universais da natureza, que agora vamos considerar não na escala humana, mas na escala do cosmos. Existe uma regra chamada Tissot-Bode. Tissot era um físico e matemático alemão que, em 1766, propôs que todas as órbitas dos planetas do Sistema Solar estão a uma distância precisa do Sol em uma progressão geométrica. Johann Bode, um astrônomo alemão, em 1772, publicou uma série de trabalhos que alimentaram o interesse neste tópico. A regra de Titius-Bode foi considerada uma teoria até o momento em que, em 1781, Urano foi descoberto, que se encaixava quase perfeitamente na sequência prevista. No entanto, faltava um planeta entre Marte e Júpiter, onde se encontrava um cinturão de asteroides. Os cientistas chamam esse planeta, que já existiu de Faetonte. A progressão se resume a uma fórmula simples. Agora vamos retornar às figuras de Ledney. Veja como o som forma as órbitas dos planetas na mesa experimental. Na mecânica celeste, também existe o conceito de ressonância orbital, uma situação em que os períodos de rotação de 2 ou mais corpos celestes são proporcionais como números pequenos. Como resultado, esses corpos se aproximam periodicamente em pontos específicos de suas órbitas. As mudanças regulares na força da gravidade resultantes dessa interação podem estabilizar as órbitas desses corpos. Por exemplo, os satélites de Júpiter giram, formando 2 oitavas. Plutão e alguns outros objetos da cintura de Kuiper, chamados Plutinos, estão em ressonância orbital de 2:3, uma quinta pura, com Netuno. 2 voltas de Plutão ao redor do Sol correspondem em tempo a 3 voltas de Netuno. Saturno e Júpiter estão quase em ressonância exata, 2:5. Os asteroides troianos estão em ressonância 1:1 com Júpiter, localizados nos pontos de Lagrange 4 e 5. Os satélites de Júpiter, Ganimedes, Europa e Io, estão em ressonância 1:2/4. Os satélites de Plutão estão em ressonância 1:3/4/5/6. E como estão as coisas além dos limites do Sistema Solar? O famoso telescópio espacial Kepler identificou pares de exoplanetas em 9 sistemas e quintetos planetários em 2 outros sistemas.
Enquanto isso, os cientistas encontraram ressonâncias orbitais de 2:1 em 5 casos. Em outras palavras, os períodos de revolução dos planetas encontrados estão em uma relação de 2:1, que é uma oitava pura. Outros 4 sistemas revelaram ressonâncias do tipo 3:2, que é uma quinta pura. Um fenômeno próximo é a ressonância spin-órbita, quando o movimento orbital de um corpo celeste e sua rotação em torno de si mesmo se sincronizam, e Mercúrio orbita o Sol em uma ressonância spin-órbita de 3:2, que é uma quinta pura. Em 2 anos mercurianos, Mercúrio realiza 3 rotações em torno de seu próprio eixo. A Lua, ao girar em torno da Terra, está sempre voltada para um lado, uma ressonância spin-órbita de 1:1. Os planetas no céu se movem em órbitas excêntricas, dançando com a música cósmica. Nesses movimentos, existe mais harmonia matemática e geométrica do que imaginamos. O livro de John Martineau, um pequeno livro de coincidências, ilustra modelos orbitais e algumas de suas harmonias geométricas. Aqui está o desenho que se obtém ao girar Vênus e a Terra. Aqui estão figuras semelhantes de outros planetas: Terra e Mercúrio, Saturno e Júpiter, Marte e Terra, Urano e Saturno. Aqui estão as relações entre as órbitas externa da Terra e interna de Vênus, onde se inscreve um quadrado. As dimensões da Lua e da Terra são inscritas no quadrado do círculo desta forma. Além disso, os perímetros do quadrado pontilhado e do círculo pontilhado têm o mesmo comprimento. O perímetro do quadrado vermelho pontilhado é igual a 4 diâmetros da Terra. A circunferência do círculo azul pontilhado equivale a 2 raios, ou seja, uma coincidência de 99,9%. Essa harmonia é observada em outros sistemas. Relações surpreendentes, não são? Como você acha que tudo isso pode ser explicado? Todas essas coincidências, números, figuras, símbolos, leis da natureza ou intervenção racional. Reflita sobre isso nos comentários abaixo. Se as cenas deste vídeo te surpreenderam, avalie este vídeo e ative as notificações. Afinal, novos episódios igualmente interessantes e envolventes o aguardam. Até os nossos próximos encontros.